Bom, vamos iniciar o processo de discussão. Eu gostaria apenas, aí nessa função de coordenador dessa mesa, apenas fazer breves destaques, né? A palestra de Jessica Polka enfatizou o tema da... Vou falar aqui. Essa estética do painel sentado, com a consulta prévia e tal, está sendo muito reproduzida em eventos desse tipo. Aí, de repente, a gente se vê sentado querendo ver o rosto das pessoas e não consegue. E aí a gente volta um pouco à tradição do púlpito, porque aí as pessoas a gente vê as pessoas. Então, perdoem só digamos, essa pequena nostalgia da coisa mais formal. Mas eu ia dizer que a posição de coordenador também tem uma certa responsabilidade de buscar fazer sentido em um conjunto de contribuições que tratam de dimensões e elementos específicos de um problema mais complexo, mais amplo. Jessica Polka, vou apenas destacar, a ênfase na necessidade de uma mudança cultural para que a inovação tenha uma viabilidade transformadora. E senão termina apenas como uma proposição que vira uma curiosidade e muitas vezes não afeta o processo histórico que nós estamos buscando uma participação maior. Claude destacou bastante que o mundo se abre e a ciência, necessariamente, está se fazendo uma ciência aberta. Mais ainda, a massividade do financiamento público. Então, tem uma responsabilidade social. E traz um exemplo, o caso de Memórias, que implanta, frente a uma crise nacional, que foi a da Zika, um fast track. E fast track... A gente também está usando muitas expressões em inglês, né? Fast track, peer review, open access, preprint, podemos trazer tudo para o vernáculo, né? Aí. Tayane traz está vendo, eu falei preprint, você vai puxar Tayane, né? Mas o tema isso tudo é um grande ecossistema, que tem distintos atores, e cada um desses atores tem visões sobre esse processo, se relacionam com esse processo de um modo que é próprio da inserção desses atores no ecossistema. E, finalmente, eu já estou muito na intimidade, Ian, né, Tayane e Ian, traz um tema que foi o que eu tentei, na introdução, destacar, que o que a gente está lidando aqui é a responsabilidade de instituição da verdade, do que é a verdade na ciência. É claro que já há, digamos, um certo consenso entre os filósofos, historiadores, sociólogos que estudam esse grande patrimônio humano da ciência, que é uma verdade compartilhada por o que chamamos uma certa comunidade. Então, é o estabelecimento do consenso. E um mecanismo que foi historicamente construído, uma invenção histórica na institucionalização da ciência, são as formas de difusão do conhecimento, mas o conhecimento, para ser considerado como conhecimento, busca atingir um consenso na sua comunidade, quer dizer, na comunidade específica. E eu acho que esse é um tema de grande riqueza de discussão. Então, eu volto para vocês, aí para a gente dar início ao processo já do diálogo e do debate, da discussão sobre esse assunto. Alex? Agradecemos ao professor Almeida Filho e aos participantes do painel. Antes de fazermos as perguntas, rodada de perguntas da plateia, vamos retomar a questão inicial do painel. Então, por gentileza, acessem o mesmo site, o www.mente.com, e o código da pergunta, que é a mesma, o código é 416155, 416155.
E foi a pergunta relacionada à afirmação de que os pré-prints melhoram a qualidade dos artigos científicos, da comunicação científica. Estou vendo o pessoal entrando. Está tudo dando certo? Conseguindo? Ah. Vamos ver se a tendência não muda, né? Pode parar. Vamos abrir, então, a rodada de perguntas da plateia. Hello? Yes. If I can have one question to each, maybe, or something like that. Jessica, you showed very nice examples of preprints receiving feedback, but that's probably an outlier. I mean, mine never get commented on, so I mean, would like to hear from you maybe how to stimulate post-publication peer review, because I think we're still lacking that. Claude, eu gostei muito da experiência do Fast Track, mas assim, por que só Zika e Ebola e chikungunya e febre amarela? Quer dizer, assim, eu tive 3 anos cuidando do meu pai, que teve câncer de cólon, faleceu agora, assim, e para mim, nos últimos 3 anos, câncer de cólon foi o tema mais urgente de todos, assim, e tal. E eu acho estranho que Zika seja uma emergência, sabe? Se tiver esclerose lateral-amiotrófica, esse é o tema mais importante, se tiver Alzheimer, esse é o tema. Então, assim, por que parar o Fast Track em Zika, assim, não sei. Porque eu acho que do ponto de vista do paciente, isso não, do end user da ciência, isso não faz muito sentido, né? Desculpa. E eu queria estender a pergunta para você, assim, quer dizer, não tem alguém faltando no ecossistema que é o end user da ciência, assim, e tal, quer dizer, o que o público pensa disso? Me parece importante, porque é o público que paga a ciência, assim, e tal. And just to Jan, we have, to your question to whether preprints are whether published science has more or less errors than preprints, we have data coming out on that. We should have it in a month or 2, so we can talk later. But I'd like to hear your comments on the 3 points. Okay, so very briefly, thank you for raising the issue of the fact that commenting on preprinting is still not as robust and widespread as we would like. So approximately 10% of papers on bioRxiv have comments directly on the manuscript. And this might seem like a small number, except that it is orders of magnitude above what is on PubMed Commons, for example. So I think that there is a natural incentive to talk to authors when their work is not yet finalized. However, I think that we can help to incentivize people feeling comfortable with commenting through initiatives where they don't necessarily have to sign their names, but rather there is a moderated way for them to contribute constructive comments in a more anonymous way. I think it can be very intimidating for some people to communicate to authors directly in the public forum. bioRxiv has also done a survey where they have assessed the rate of commenting by email, and I think this will be released later, and I think that will provide some input as to how much private commenting is happening. Então, obrigado pela sua pergunta, porque acho que me dá a oportunidade também de dizer que nós já estamos aceitando preprints e o nosso caminho é de colocar, de fazer com que todas as submissões sejam através de um preprint. E não ser mais focado somente nessas viroses. A gente começou com Zika, estendeu depois para umas, estendeu a experiência para outras doenças, porque a gente é signatário daquele statement para publicação rápida na situação de emergência de saúde. É por isso que a gente escolheu a Zika, porque foi durante o ano da epidemia da Zika. E estendeu porque Ebola surgiu, porque é febre amarela, né? Espontaneamente a gente foi fazendo, embora isso não faça parte do statement, mas, enfim, a gente estendeu para isso. E isso nos mostrou claramente que o caminho é esse, é inexorável, não tem outra saída. Esse é um caminho sem volta. E que agora a nossa tendência será na associação aqui junto com a Cielo, em que todas as submissões das memórias sejam feitas através de um preprint.
Obrigada pela pergunta e pela oportunidade de discutir essa questão, né? Se eu conseguir ultrapassar meu tempo limite para falar sobre alguns atores que estão envolvidos no processo de produção de comunicação científica rápida, se eu abrisse para o espaço, para o reconhecimento desse outro ator social, né, que é o público em geral, eu não teria capacidade de olhar para eles com o cuidado que se merece, né? Porque quando a gente está falando sobre o público dentro da ciência aberta, a gente também está reconhecendo ele enquanto um ator social, não como um consumidor, não para uma perspectiva unidirecional da comunicação da ciência, em que ele é um receptor ideal, mas que ele também é um potencial produtor de conhecimento, né? Dentro dessa esfera de uma comunicação cidadã, que como um dos braços dessa ciência aberta, que a gente deve olhar para esse sujeito. Mas por uma questão de tempo e pela necessidade de ter um olhar mais cuidadoso sobre o público e não colocá-lo como parte de um mesmo pacote dentro desse movimento de rapidez, de aceleração, mas entendê-lo também como um potencial produtor é que eu não pude abordar, mas sem dúvida nenhuma ele é um ator extremamente importante para esse movimento de ciência aberta. On the issue of inaccuracies in preprints and in peer-reviewed papers, there are many papers with inaccuracies, and my contention is that the ones that have been peer-reviewed and published, especially in a prestigious journal, are much, much worse, because it gives the articles a bit of a credibility that they don't really deserve. And as we've seen with the Wakefield paper, I'm sure you all know what the Wakefield paper is, the paper that associates, by Mr. Wakefield, associates autism with vaccination. That set off a cascade of wrong information, and that was taken far more seriously than it should have been, because it was published in a very prestigious journal. What preprints do, if you see a preprint, is you are far more likely to engage your professional skepticism first, and not necessarily believe it as if it's printed. Maybe that's the wrong expression here. But and it's not just for scientists, but also journalists and even the general public are more inclined or more likely to be skeptical, and that is, I think, a very good thing. Rui Seabra, presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. Cortou? Não. Minha questão é bem rápida e breve. Em relação às novidades que vocês apresentaram, vem sempre a questão ética, né, à sombra de tudo. A gente tem uma editora aí, uma das melhores revistas do Brasil, e queria saber a opinião de vocês, se é ético eu coloco meu paper num pré-print, coloco meu manuscrito lá no pré-print. Após isso, eu submeto a uma revista, pago lá $2.000, $3.000 para essa revista, ela me faz a revisão, o artigo está aceito, eu pego esse artigo pronto e faço o update no repositório. Isso é ético? Vocês entenderam a pergunta? Vou repetir. Eu deposito o meu artigo, o meu manuscrito na bioarchive. Ponto, está lá. Aí eu vou buscar a minha publicação. Eu mando para uma revista que ela cobra $2.000, $3.000 para publicar. Meu artigo é revisado, ele é aceito, aí eu pego essa versão up-to-date e substituo a minha lá no repositório pré-print. Isso é ético? Eu acho que... I'm sorry, Jessica. I will answer in Portuguese. Talvez eu acho que a primeira pergunta é perguntar se saber se é ético cobrar para publicar. We could even ask if it's ethical to pay.
Gente, eu queria fazer uma pergunta assim, tão básica, tão boba, que eu peço desculpas. Porque, por exemplo, quando a Claude falou como ela atuou para fazer o pré-print, o fast track, ela foi a pessoa que recebeu os artigos e colocou vamos dizer, num repositório de pré-print. Então, a minha pergunta é, quem é que coloca no pré-print? É o autor? É o editor da revista? Qual é o papel da revista em relação aos pré-prints? Eu estou dando por aceito que nós estamos concordando, pelo menos em maioria, que o pré-print faz bem à saúde da ciência, né? Então, eu estou perguntando agora essa autoria, porque isso não está claro para mim. Sou eu que vou dizer, ou é o autor que vai colocar? Se é o autor, como é que ele vai saber dessa história? Entendeu? Quem vai comunicar a ele que tem um repositório de pré-print que ele pode pular? Será que o boca a boca? Sei lá. Enfim, é uma pergunta muito boba, mas eu estou sentindo falta disso na conversa. So most of the preprint servers, all the preprint servers that I know of, are working primarily by author-directed deposit. So the author visits the site of the preprint server and posts their manuscript. However, there are some journals that are cooperating with bioRxiv, for example, to allow their authors to check a box to say that they want to submit their paper to the preprint server also. So Louise Page is here from PLOS. PLOS is one publisher that is embarking on this program. But in all cases, it is with the consent of authors. And so this is very important. Authors have to have, the co-authors should agree that they are preprinting, they must understand what they're doing. So. Não sei se você conseguiu entender, Cecília, qual é o... É o autor submete. O autor submete. O autor sabe o quê? Tá bem. Eu acho que a gente já está entrando no como fazer. Tá? É um debate que foi iniciado, está aberto e seguramente detalhes. Agora, algo que na discussão de manhã apareceu com muita clareza é a necessidade de termos diversidade. E aí muitas soluções, cada revista poderá construir a sua e cada área também vai poder construir a sua. E se vocês me permitem uma contribuição na conclusão desse comentário, a ideia de que não existe uma verdade científica. Você não pode ter para todos os campos definição de acurácia, de precisão ou de erro que seja equivalente para todos. Os diferentes campos de conhecimento vão encontrar soluções. O que importa é o conceito geral de que a ciência tem que ser o mais aberta possível, porque foi para isso que ela foi inventada, para servir à sociedade. Eu acho que essa é a mensagem principal. Eu queria agradecer aí a contribuição de todos e todas do painel e principalmente a atenção e participação de vocês.